Vamos girando aqui. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, alterou cerca de 480 normas do Código Ambiental do Estado em 2019, durante o seu primeiro ano de mandato. Segundo a Folha de São Paulo, isso teria afrouxado a política ambiental. Agora, ambientalistas criticam a gestão e apontam o governador como articulador junto à Assembleia Legislativa do que chamam de desmonte das leis estaduais de proteção ambiental. Em nota, o governo gaúcho disse que a mudança do código teve como base discussões que envolveram sociedade e instituições e ainda afirmou que as catástrofes climáticas são uma tendência mundial não atribuíveis à atualização de uma lei. Além disso, em 2015, a então presidente Dilma Rousseff, pelo vernáculo presidente e não presidenta, presidente Dilma Rousseff, engavetou um estudo milionário que previa enchentes no sul. De acordo com o site Intercept, o projeto batizado de Brasil 2040 apresentava resultados dramáticos como elevação do nível do mar, mortes por onda de calor, colapso de hidrelétricas, falta d'água no sudeste, piora das secas no nordeste e o aumento das chuvas no sul. O estudo, na época, foi considerado alarmista e, por essa razão, não avançou. Meu querido Diego Tavares, eu completei 36 anos de carreira no Ministério Público. Numa carreira em que você aponta o dedo e acusa. Agora, Diego, poxa, nós temos aí mortos, desaparecidos, tem quase 100 pessoas mortas, não se sabe se morreram muitas outras, um esforço enorme de solidariedade. Já tem gente fazendo a culpa é de uma lei que foi atualizada. Foi uma catástrofe, uma tempestade, choveu também aqui o ano passado no litoral norte. Catástrofes acontecem no mundo inteiro, são calamidades públicas. Claro que talvez pudesse ter sido prevista, a população ter sido evacuada com antecedência, e isso vai ter que ser analisado também. Faz parte do processo de verificação atribuir responsabilidades aos responsáveis. Agora, eu tenho só medo de uma coisa. Eu não sei se esses, abre aspas, ambientalistas são politiqueiros de carteirinha ou se são ambientalistas mesmo. São oportunistas ideológicos que querem se aproveitar e politizar uma tragédia ou estão realmente imbuídos da missão de apontar falhas? Quer dizer, a não atualização, a atualização de uma lei é responsável por tudo isso que está acontecendo? Eu tenho dúvidas. E se eu tenho dúvidas, eu jogo para os meus debatedores. Diego Tavares. Olha só, professor Capês, é claro, eu acho que todo mundo aqui concorda com isso, nós temos que cuidar do meio ambiente, nós temos que preservar a floresta para as futuras gerações, temos que cuidar da Amazônia, do Cerrado, de todos os nossos biomas, mas sinceramente, eu acho que nesse momento, esse tipo de discurso é um verdadeiro desserviço. É um verdadeiro desserviço porque tira o foco justamente de quem tem a real responsabilidade por cuidar da prevenção desse tipo de evento climático e joga para todos, joga para a sociedade. O culpado não é mais o gestor público que deixou de investir nas obras que o João Belutti citou aqui de vazão de águas, nas obras de contenção de barragens, investir em tecnologia de prevenção de fenômenos climáticos. A culpa passa a ser de todo mundo. Passa a ser de quem usa o canudinho de plástico, passa a ser do agronegócio que é poluidor, passa a ser do norte-americano que emite muitos gases do efeito estufa, do chinês que também não cuida do ESG lá no seu país e na sua produção. Então, é uma irresponsabilidade. Nós temos que, nesse momento, buscar os reais culpados. Porque crises climáticas aconteceram no decorrer de toda a história. O Leandro Ferreira, aqui no seu brilhante primeiro comentário, trouxe, inclusive, uma analogia que é muito pertinente a essa pauta, o furacão Katrina, que aconteceu há quase 20 anos. E foi há mais de 20 anos. Foi em 2004. 19. O furacão Katrina. Não, Katrina 2005. Há quase 20 anos, então, 19 anos, que também deixou muitos desabrigados no sul dos Estados Unidos, deixou também mais de 2 pessoas mortas.
Antes do Katrina, Leandro, mais de 100 anos antes, teve um outro furacão no sul dos Estados Unidos que foi muito mais devastador, que deixou mais de 8 mil mortos, que foi o furacão, até anotei aqui, furacão de Galveston, que deixou mais de 8 mil mortos, também milhões de pessoas desabrigadas. E esse lamentável evento que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ele já foi explicado por muitos professores, por muitos teóricos que analisam fenômenos climáticos. Tem um professor da USP que atribuiu esse fenômeno a um acúmulo de frentes frias em uma zona de alta pressão, o que causou esse acúmulo de chuvas que foi favorecido Diego, pela umidade. Meteorologia aqui. Não, só um pouquinho, é só um pitaco, porque tem. Só para dizer que isso não é. Você entrou a meteorologia, você virou garota do tempo isso agora? Não é culpa, isso não é culpa, garota do tempo, pô, até cada uma aqui, pô. Isso não é culpa, então. Culpa. Você tem que atribuir culpa a isso, como eu disse, é culpa do gestor público que não utiliza bem o dinheiro público para fazer aquilo que tem que fazer, porque, como eu sempre digo aqui, obra preventiva, obra que evita esse tipo de situação, não dá para fazer palanque, não dá voto, demora para ficar pronta, não dá para entregar antes da eleição. Então, novamente, dê serviço dos ambientalistas porque tira a responsabilidade de quem realmente tem. Bom, o seguinte, enquanto está tendo uma polêmica aqui, a Jovem Pan está fazendo a cobertura mais completa sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. Estamos a todo momento colocando o QR Code, o Pix para as doações, mostrando exemplos de voluntários que perderam tudo e estão reagindo para motivar as pessoas, questões que emocionam também. Você tem ali uma imagem, se tiver recuperado, do vice-prefeito de uma cidade, foi inclusive entrevistado no Morning Show, tentando resgatar e conseguiu com sucesso o seu cavalo, os animais, pets, gatos, cães em cima de telhados também, idosos adoentados não podendo sair. Olha essa cena, que bonita, que cena tocante, é uma cena emocionante. Estas coisas nos lembram da nossa natureza humana, que o ser humano é essencialmente bom, embora existam, infelizmente, aquelas pessoas que deturpam e se aproveitam dessa oportunidade. Olha que cena tocante, o desespero, o olhar do animal procurando o salvamento, e felizmente esta foi uma história com um final feliz e bem-sucedida. Mas também cabe à Jovem Pan debater as questões e repercutir essa questão de eventual responsabilidade de um ou de outro. O Diego Tavares colocava aqui, eu acho prematuro para tentar responsabilizar, seja Dilma, seja o governador o governador do Rio Grande do Sul, eu acho prematuro. Mas enquanto o Diego Tavares falava, eu senti o professor Leandro Ferreira extremamente incomodado, chegando inclusive a interrompê-lo, no meu ver, de uma maneira indelicada, acusando de moça do tempo. Por que você ficou tão perturbado com a fala do Diego Tavares, Leandro Ferreira? O que ele falou a ponto de criar essa revolta em você? E eu quero te ouvir também. O Capês, não dá para dizer que os nossos ambientalistas estão prestando desserviço. Vocês me desculpem, mas desde a década de 70, desde a década de 80, como é que se chamavam os ambientalistas na mídia, na política? Eram os ecochatos. Olha aí os ecochatos. Acertaram. E assim, o Katrina é um episódio tal como esse. Não é. A questão é que esses episódios vão se tornar mais e mais frequentes. E é inevitável que os nossos companheiros e companheiras militantes do meio ambiente não venham a este momento e digam, eu avisei. Você na sua casa, sua filha vai brincar, Diego? Ela vai lá, tropeça, você avisou que ia tropeçar, você vai lá, eu avisei. Né? Você, no seu trabalho, se estiver perdendo um prazo, eu avisei. Né? Então, assim, os ambientalistas avisaram e avisaram por décadas. Você está justificando o porquê do ecochatos. Não. Tem coisa mais chata do que um eu avisei, Leandro. Pois é, mas assim, se a gente tivesse levado em conta com maior responsabilidade aquilo que foi dito por ambientalistas ao longo de décadas, nós estaríamos em outra condição. Eu concordo, essa imagem que está aqui, Dilma engavetou, ou Leite mudou lei, né? Não é a hora de fazer isso, porque essa tragédia é uma responsabilidade da humanidade. A maior frequência desse tipo de evento vai nos fazer com que a gente tenha que pensar em alternativas para a humanidade. E sim, tem um problema dos países que emitem maior quantidade de carbono, tem um problema das empresas, tem um problema de quanto a gente quer pagar. O Brasil é um exemplo nesse sentido, Leandro. O Brasil tem o agronegócio mais sustentável do mundo. Nós temos as fontes de energia mais limpas do mundo. Esse problema, essa responsabilidade, se existe alguma responsabilidade do ponto de vista de criação de crise climática, não é do brasileiro. Como assim? Esse tipo
tipo de se no governo crítica não Bolsonaro cabe hoje. Não governo cabe Bolsonaro hoje. a gente desonerou gasolina. Sabe por que alguns dias lá na França, tinha um monte de trator nas avenidas protestando? Porque nós temos um agronegócio capaz de competir com o mundo todo e que é um agronegócio limpo. Não é porque isso. se o nosso agronegócio não for limpo, isso é o agronegócio está sendo culpado. Está sendo culpado. Já tem muito artigo de veículos de imprensa culpando o agronegócio. Não, isso é muito mais sofisticado. Eu posso entrar aqui nessa discussão e concordar com você, Leandro? Com o maior prazer. Aí não, né, Raquel? O Diego dali. Eu vou concordar com o Leandro. Os ecochatos... Vamos lá, vamos ouvir então... Pessoal, calma. O Diego Tavares fez uma colocação, o Leandro Ferreira fez uma anteposição, uma contraposição contundente. Nós estamos discutindo. Os ambientalistas culpam o governador Eduardo Leite pelo afrouxamento de 480 normas que acabaram levando a esta tragédia. No que isso contribuiu para essa tempestade, minha querida Raquel Galinatti? Qual a sua posição? Aqui eu vou concordar com o Leandro em relação a subestimarem estudos, relatórios dos ambientalistas, serem preteridos e até destituídos dos seus cargos. A própria então presidente Dilma Rousseff, ela encomendou um estudo, e esse estudo foi chamado Brasil 2040, quais são as adaptações com as mudanças climáticas, e esse estudo impactou, dizendo que haveria uma onda de mortes por calor, haveria excesso de chuvas e inundações no sul do país, haveria uma escassez de água na região sudeste e nordeste e haveria então uma necessidade de um plano de contingenciamento e um planejamento estratégico para poder minimizar todos esses estragos climáticos decorrentes à falta de planejamento estratégico. O que aconteceu ali? Esse aviso ele não foi interessante, esse aviso ele não foi conveniente, esse aviso realmente à época foi extremamente inconveniente para o então governo da Dilma Rousseff, matéria essa que saiu no Intercept, não só em outros veículos, mas inclusive no Intercept. E ali, só para concluir, ela mudou os ministérios, destituiu do cargo aqueles que fizeram o relatório e estudo. Aliás, esse estudo foi encomendado para mais de 30 pesquisadores das melhores universidades do país, engavetou este projeto, deixou esse projeto obscuro, sigiloso, e quando, no ano seguinte, na Conferência de Paris, um outro relatório foi apresentado, distorcido, completamente remendado e não apresentando toda a ameaça, pois aquele relatório Brasil 2040 foi chamado de um relatório alarmista dos ecochatos. Bom, o Leandro Ferreira pode responder. Raquel, obrigado por concordar parcialmente comigo. Não acho que você concordou tanto assim. Mas os ecochatos, eles são referenciados assim desde a década de 70, desde a década de 60. Não estamos falando da Dilma. Nós não estamos falando do Eduardo Leite. Nós estamos falando de movimentos que depreciaram a visão ambiental, estigmatizando pessoas que seriamente discutiam isso, não é no Brasil, é no mundo. Eles são chamados de ecochatos até hoje em boa parte do mundo. Né? Esse relatório que você mencionou está correto e é por isso que o Intercept foi para cima. A Dilma não foi só essa pataquada, foi a Dilma que mandou, que alterou, por exemplo, o Código ambiental e que piorou o Código Ambiental. Aquilo foi um erro. Foi um erro do governo Dilma, né, que precisaria ser corrigido, inclusive. Né? Essa questão do Eduardo Leite é uma adaptação do Código Ambiental do Rio Grande do Sul ao erro cometido pelo governo federal à época, a Câmara dos Deputados. Eu lembro que o Aldo Rebelo foi ali um momento de inflexão, que ele foi para a direita de vez, né? Então, assim, é uma situação em que nós temos que avaliar no longo prazo, porque não é a Dilma. E esse relatório, ele falava assim, vai ter seca no Sudeste. Teve seca no Sudeste. Esse relatório não era para a Dilma, era para o governo do estado de São Paulo, que era do Geraldo Alckmin à época. E teve a seca no governo Geraldo Alckmin. Então, não é uma questão de individualizar a conduta, para usar os termos aqui que eu estou me acostumando com o pessoal do direito aqui na Jovem Pan, né? Mas é uma questão de a gente olhar
para qual é a missão em que nós estamos engajados. Por muito tempo, a missão foi crescer emitindo carbono. Por muito tempo, a missão foi crescer com grandes empresas, né? A gente vai ter que apontar agora para uma nova missão da humanidade. E essa missão vai ter que ter uma confluência de forças e uma compreensão de que as contas públicas estarão voltadas para ela. Ô, Leandro, não tem. Você falou de obra aqui, Diego. Obra de contenção, obra de prevenção, obra de adaptação. Não tem que ter restrição fiscal para uma situação como essa. Tem uma diferença fundamental aí, Leandro. Pode. Então fala, porque o João Belucci quer falar uma também. Uma coisa é um relatório que aponta um evento específico no futuro. Isso aí todo mundo é favorável. É um dos pontos que a gente sempre levanta aqui. E que é para a sociedade toda usar. É o investimento em tecnologia preventiva aos eventos climáticos. Você conseguir antever, você conseguir ver com mais antecedência a ocorrência desse tipo de catástrofe quando ela vai acontecer. Outra coisa é o discurso ambientalista que prega, por exemplo, a manutenção da nossa Amazônia como um santuário intocável, que impede o desenvolvimento do norte e nordeste do país. Esse pessoal prega isso, que a gente simplesmente não pode se aproveitar de maneira sustentável da natureza. E com isso o Brasil perde a oportunidade de se tornar uma grande potência mundial e fica no subdesenvolvimento. Nós temos no norte do país, isso é uma frase até do nosso colega aqui, que é contraponto como você, Leandro Felipe Monteiro, que é uma frase que eu acho muito inteligente. O norte do Brasil, do solo para baixo é a região mais rica e do solo para cima é a região mais pobre, uma das mais pobres do mundo, onde o desenvolvimento não chega, justamente por conta desse discurso de que a natureza tem que ficar intocada, de que nós temos que só preservar a floresta, manter tudo como está, porque senão vai vir uma catástrofe, um apocalipse climático que vai acabar com a humanidade. Diego, isso não é uma verdade. Diego, não, mas... Eventos climáticos aconteceram no decorrer de toda a história da humanidade. Eu citei aqui um furacão idêntico ao Katrina no ano de 1900. Mas ele acontece com maior frequência agora. Local. Mas agora acontece com mais frequência. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha só, o problema assim, é que a gente tem que compreender esse tipo de documento, esse tipo de estudo, esse tipo de discurso dos ambientalistas como algo para subsidiar a humanidade, não é a Dilma. É para subsidiar todos os governos, para subsidiar a sociedade. Uma das coisas mais antiambientais que foram feitas no Brasil nos últimos anos foi desonerar a gasolina. Não tem sentido algum no mundo, esquentando do jeito que está, combatendo combustíveis fósseis, a gente desonerar a gasolina para poder o Bolsonaro disputar a eleição em melhor condição. Só para terminar. Porque é o seguinte, pera, vem comigo. Bolsonaro, Produção, comigo. Bolsonaro. Pessoal, nós estamos discutindo... Dá licença, é igual a palavra. Vai lá. Nós estamos fazendo uma cobertura sobre a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Nós estamos ouvindo pessoas, exemplos de voluntários, e surgiu esse tema que é uma identificação de eventuais responsabilidades da tragédia. Há uma imputação de ambientalistas de que o Código Ambiental do Rio Grande do Sul foi alterado com 37 votos da Assembleia Legislativa local, num projeto enviado pelo governador Eduardo Leite, que facilitou a concessão de licenças ambientais. Tem também licença que ficam 10 anos para sair uma licença ambiental e não sai, porque o funcionário público tem medo de analisar, autorizar e tomar um processo de improbidade administrativa. Então, os estados ficam paralisados. Enquanto grandes projetos aguardam nos escaninhos, nas prateleiras de órgãos ambientais, covardes, que não têm coragem de dar um parecer aprovando ou negando, coloca em cima da coxa e deixa lá parado o projeto anos, a área é ocupada por ocupações ilegais, degradada com esgotos a céu aberto e o meio ambiente é destruído. Então os órgãos ambientais têm que também botar a mão na consciência de que é melhor ceder uma parte para a exploração daquela área de até 20% e manter a preservação de 80% em condições. Eu não sei quais foram as alterações. Eu não sei se essas alterações têm relação direta ou não, se elas degradaram o meio ambiente ou não, mas essa discussão está surgindo agora. O que eu estou colocando, João Belucci, é que me parece, nesse momento, culpar o governador Eduardo Leite uma crítica oportunista. Porque nós temos que saber, tecnicamente, eu não sou engenheiro ambiental, minha formação é jurídica, mas eu aprendo a analisar juridicamente e julgar as pessoas e procurar fazê-lo dentro de critérios de equilíbrio e justiça. Me parece um pouco oportunista essa crítica. Agora, meu querido João Belucci, Eduardo Leite,
Culpado ou inocente? Você acha que é o momento de fazer esse debate? Ou os ambientalistas estão se aproveitando dessa tragédia para culpá-lo por um projeto de lei que eles não concordaram em 2019? Veja, Capês, culpar o Eduardo Leite ou qualquer presidência da República agora seria muito temerário e muito prematuro, né? Especialmente no Rio Grande do Sul, onde nós já tivemos PMDB, PT, PSDB, lá teve uma alternância enorme entre os governadores, então poderia culpar todos, né? Porque lá a coisa é bem complicada nessa questão de vazão de bacias hidrográficas. Agora, o grande ponto dessa questão do ambientalismo, na minha visão, é que o ambientalismo, assim como outras bandeiras, ele é uma couraça para o autoritarismo, é isso que é na prática. O ambientalismo sempre, ele antes falava que o mundo ia congelar, depois esquentar e agora adotaram o nome mudanças climáticas que serve para absolutamente tudo. Durante o dia acontece mudança climática, calor, frio, e o ponto é que e quer concentrar o poder de decisão nesses órgãos internacionais não eleitos e sempre implica em mais impostos, mais custo para o consumidor final e, na verdade, mais concentração do poder de decisão. O que se poderia se criticar a Dilma seria na questão da posição dela hoje no Banco dos BRICS, que poderia o Banco dos BRICS também fornecer alguma linha de crédito, falar nesse sentido que também não foi falado. Vejo nessa linha. Agora, criticar 1000 normas ambientais, que foi alterada para cá, para lá, não é. Todos eles são responsáveis de alguma forma, não fizeram as obras e os países que tiveram grandes tragédias se prepararam. Estados Unidos, Japão se prepararam, né? Porque tiveram. A gente aqui nunca se prepara, está sempre esperando a próxima. E o maior poluidor do mundo até hoje é a China e não é cobrado pela Greta, Leonardo DiCaprio, grande elenco, só cobram no mundo ocidental onde tem liberdade. Lá eles não cobram. Bom, eu não sou especialista em direito ambiental, eu conheço. Mas agora, direito ambiental é uma coisa, eu não sou engenheiro ambiental. Então, eu não sei dizer se há uma contribuição. Não, acho que isso precisa ser feito com estudo, com cautela, com calma. O que eu sei é que, nesse país, órgãos de licenciamento nunca decidem nada. O cidadão fica parado com o pedido protocolado durante anos e ninguém tem coragem de dizer sim ou não. É direito de qualquer jurisdicionado, de qualquer cidadão, até o não, para ele poder se insurgir contra o não em juízo. Mas ninguém diz sim ou não, empurram com a barriga o problema. É licenciamento ambiental, é licenciamento imobiliário. Na cidade de São Paulo nós temos 175 bilhões de reais da construção civil que poderia gerar emprego e está parada por questões polêmicas e jurídicas. Então, acorda, Brasil!